Olá, meus irmãos, quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, os amigos, com uma boa noite. Que Deus continue abençoando cada um a vossa vida, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Eu quero nesta noite, desse dia, não sei a hora que você possa ouvir aquilo que Deus me concede ao meu coração, para compartilhar nessa noite para cada um de nós, que está registrado no livro de Timóteo, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 7. É quando Timóteo, Paulo vai dizer a Timóteo a respeito, alertar a Timóteo a respeito da sua partida. Ele diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por a expressão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próxima. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me aguarda, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então, queridos irmãos, eu estava aqui analisando esse texto maravilhoso. O apóstolo Paulo está na prisão, mas cheio de esperança, cheio de alegria, depois dele passar pelo que já passou, como todos os irmãos já sabem da história dele, não é? Paulo vivenciou momentos difíceis da sua vida, foi sofreu muito, não é? Muita calamidade. Mas agora, nesse momento, ele vai dizer para o jovem Timóteo, para consolando, sim, o coração de Timóteo, antes de Timóteo ir consolar o coração dele na prisão, ele expressa a sua alegria no Senhor, apesar que ele estava preso ali, o seu corpo está preso, mas como ele já dizia que, mesmo ele estando preso fisicamente, o seu espírito não estaria preso em tempo algum. E ele agora vai dizer a Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E Paulo está falando do bom combate, do serviço que ele prestou diante de Deus, diante de tantas dificuldades que ele enfrentou, como eu já tinha dito, no seu ministério. Agora ele está feliz, porque ele sabe que ele, Paulo, pôde sim cumprir tudo o que a palavra de Deus dizia, mandava, que o Espírito Santo de Deus convidava ele a fazer. Você vê que no livro de 2 Timóteo, ainda capítulo 2, versículo de número 2, versículo número 9, ele disse: pelo que sofro, trabalho e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Foi o que eu falei alguns segundos atrás, fazendo menção desse texto que está registrado no livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 9. Então, Paulo, meus irmãos, ele tinha certeza do céu. Haja visto até que Paulo já tinha ido no céu, né? E ele não quis dizer o que ele viu lá. Isso é uma coisa pessoal, não é? Existe coisa que Deus mostra para você, ele não manda contar, é para você, não é? É segredo de Deus para você, né? Aí alguém diz assim: mas você é mais crente que os outros, mais santo do que os outros? Não, não se trata disso. Se trata que cada um Deus, ele tem algo particular, né? Você busca o particular. Quando você tem um amigo, não é? Você não guarda muitas das vezes, para que não dizer segredo dos teus amigos, né? Então é um segredo que Deus, o céu, né, que revelar para Paulo, o apóstolo Paulo, e ele guardava em silêncio. Lembra quando ele disse que foi no terceiro céu, né, que ele viu coisa inefável que para o homem não deveria contar. E esse é o pensamento dele, achava por bem não contar. Então, meus irmãos, nós estamos falando aqui sobre a vitória até na morte, não é? Eu coloquei um tema
Esse tema ele diz assim: o combate não acabou, você está vivo, né? Porque não acabou. Quanto que nós estivermos na Terra, nós estamos em combate, dificuldade, não é? Vai ter tantas coisas que você e eu vou passar. Agora, como vamos passar é que está o negócio, né? Porque tem hora que você quer entrar em desespero. Lamento. Aí você vai me dizer assim, só quem está passando é que sabe. Sim, eu posso concordar com você. Só quem está passando é que sabe. Mas quando nós procuramos em Deus esse consolo, procuramos de Deus esse conforto, vai minimizar essa dor, vai minimizar esse sofrimento, essa angústia que você está passando, não é? Não adianta, porque o desespero não vai nos levar a nada, não é? Quando você procura estar tranquilo em Deus, agora tem uma coisa, tem que buscar o Senhor, né? Que a Bíblia diz, aquele que busca o Senhor, de nada tem falta. E está falando da consolação de Deus, não está falando do material, né? Não está falando simplesmente de uma providência imediata, como eu quero ou como você quer. Mas você vai ter a graça, né, a resistência para esperar em Deus, para ver os acontecimentos da promessa. Isso se você tem promessa. Agora, se nós agir dentro do desespero, o desespero não vai nos levar a nada. Ao contrário disso, já está provado que o desespero ele vai trazer vários tipos de problema, principalmente para o coração, não é? Então, eu quero deixar para você nessa noite essa palavra, que fique tranquilo. Deus está no controle. Eu estou falando aqui de Paulo, mas você está falando de Paulo, você está falando de um homem que morreu. Ele vai dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele está agora animando o seu filho na fé, Timóteo, porque ele não queria que Timóteo ficasse desesperado. Como é que pode? Paulo morreu, preso, não é o que vai ser de mim também, vou ser mais um. E não, Paulo passa para ele a alegria do Senhor. Como diz o salmista, a alegria da salvação. A alegria do Senhor, ela é a nossa força. Até no momento da morte, você vai ter resistência. Não é você te tirar a sua vida. Aí não é o caminho. É o Senhor que nos chama. E a morte, para o crente, diz a palavra, que é preciosa. A Bíblia diz que é preciosa à vista do Senhor a morte dos seus santos, não é? Agora, como você pode vencer essas dificuldades que venham sobre o seu caminho? O apóstolo Paulo, ele deixa, é claro, na sua carta, no livro de Efésios, capítulo 6, versículo de número 18, ele vai falar a fórmula. Como é que você vai poder vencer a dificuldade, vencer o momento em que você está vivenciando, e que não é para entrar, como eu já disse aqui alguns segundos atrás, em desespero, porque o desespero não vai te levar a nada. Então você agora vai respirar e vai confiar inteiramente em quê? Na palavra do nosso Deus. Aí o que é que diz o Efésios, capítulo de número 6 e versículo de número 18, ele vai nos trazer uma palavra de consolo, uma palavra de esperança. Agora, ele vai mostrar esse versículo 18, ele vai mostrar o caminho que nós temos que trilhar para obter essa vitória. Mas qual caminho eu posso, presbítero, trilhar para receber essa vitória? Eu estou procurando aqui, mas eu já tenho um texto aqui no meu coração. No capítulo de número 6 ao 11, ele vai dizer assim,
do 11 não, desculpe, o versículo de número 18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando. Vigiando. Isso. Com toda a perseverança e súplica por todos os santos, né? Orando. Qual é o caminho que eu devo trilhar para ter paz? Fazer oração. Ah, mas agora eu tenho que sair pela rua orando? É assim que a palavra diz também, né? Em outro texto vai dizer, orai sem cessar. Não, não é assim. Você tem o teu trabalho, você tem o seu dia a dia. Sabe o que é essa oração que Paulo quer dizer? Orando em todo tempo, com toda a oração e súplica. É no Espírito. Você vai olhar no Espírito. E não é no Espírito do homem, não, no seu Espírito. Não é? Como você e eu, muitas das vezes, se a gente não vigiar, vamos ter tempo de, na nossa mente, ser introduzido tantas coisas, tantos pensamentos vagos, vazios, que às vezes te leva a pensar coisas que você não deveria pensar, você o que que você faz? Você vai usar essa ai, Jesus. Acabou, meu Deus.